Você está ao vivo. A paz do Senhor a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos estar começando mais uma live, mais um live entre irmãos. E hoje com uma participação especial, que é a Hikari Hanani, porque o pastor Fábio já é de casa. O pastor Fábio já participou algumas vezes conosco. Acho que é a terceira vez que ele participa. Pastor Fábio também é um amigão nosso, já de muito tempo. Não tem nada de especial mais, o Pastor Fábio, mas a, mas a Hanani é a primeira vez. É Hikari, né? É Hikari ou Hanani? Qual que é melhor? Hikari tá bom. Hikari, né? E a Hikari, então, vai estar aí participando conosco de um tema que é muito importante nesse tempo que nós estamos vivendo, que é pais e filhos cristãos. Então, hoje vamos estar falando um pouco disso, e eu acredito que vocês são uma família que tem testemunho para falar disso. A Iscari eu tenho conhecido já há alguns tempos, e toda vez que eu converso com ela, eu me admiro com ela, eu aprendo com ela, e apesar dela... Quantos anos você tem, Iscari? Tenho 10, eu vou fazer daqui a pouco 19. 19 anos, e eu de 32 anos. Tá velho. Ainda tem muito que aprender. Tá velho. Mas antes de tudo, né, queria estar começando essa live como uma oração. Se o pastor Fábio puder nos dar essa honra de estar orando, pedindo a bênção de Deus, né, para estar aqui conosco, nos influenciando, nos conduzindo. Então, oremos, né, no nome de Jesus. Pai, nós queremos louvar e engrandecer o teu nome. Nós queremos colocar nossas vidas, perdoa nossas falhas, nossas transgressões, o modo de pensar a palavra, Senhor, nós colocamos nas tuas mãos. Então, nós queremos te apresentar agora, Senhor, esse projeto, o projeto, a lei, Senhor, né, que seria live entre irmãos. Né, nós somos da família em Cristo Jesus. Que a tua mão esteja sobre a vida de cada um que entrar, que vai participar, que seja a cada ouvinte, que o Senhor possa entrar e impactar para a honra e glória do teu nome. Então, a tua palavra diz que ensina a criança no caminho que deve andar, e através dessa lei, Senhor, nós possamos, né, trazer, Senhor, coisas tremendas, que seja, né, edificador para muitas vidas, muitas crianças, jovens, para a honra e glória do teu nome. Aqui nós te pedimos e já te agradecemos desde hoje para tudo sempre em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Para quem não sabe, pastor Fábio é o pastor da igreja aqui perto de nós, a igreja Iavé. Como que é a mesma abreviação de Iavé, pastor? Igreja Evangélica Internacional Árvore da Vida. Árvore da Vida. E a Hanani é sua filha, a Hikari é sua filha, também congrega na igreja ali em Ramaquita. No final nós vamos estar deixando aí o endereço, um telefone para contato. E para começar, eu queria pedir o pastor Fábio para se apresentar um pouco, depois a Hikari também, para as pessoas que não te conhecem, se apresentar. Pastor Fábio, por favor. Amém. Né? Sou pastor, né? Na verdade, eu tenho dupla nacionalidade, sou, né, Fábio no Brasil, né, Kaminosono, né, Toshi Kaminosono aqui no Japão, né? E, né, eu tenho a honra de conhecer, né, a família do, né, Gugu, né, que é a missionária Edna. Cadê ela? Por aí, né? Hoje ela não está aqui, eu estou na casa do Cleverson hoje. Ah, é? Uhum. Né, a missionária Edna e, né, o tio dele, o pastor Samuel, né, e o seu padrasto também eu cheguei a conhecer, e o Yukio. Cadê o Yukio? Tá hoje está muito ocupado com o casamento. Aí ele pediu um tempo, ele falou, não, deixa eu cuidar um pouco das coisas do meu casamento, depois a gente volta a fazer. Falei, amém, até lá vamos tocando. E aí, né, e eu fico muito feliz dessa lei também, ela tem uma sigla muito importante, né? Lei entre irmãos, né? É uma sigla, assim, e é lei da Bíblia e lei também jurídica, né? Nós aprendemos isso. E né, né, tenho 52 anos, ainda estou novo, né, 25 anos, né, ao contrário. Que isso, o senhor tem 52, pastor? Né? Nossa, o 25 pique é anos. de 20, hein? O pique é de 20, né? 25 anos, né? Glória a Deus. E
Aí estamos aí, né? Deus deu o ministério Yahvé, né? Através de uma visão, né? Uma árvore que, né? Do tronco da árvore saía um rio e, né? Tinha árvore às margens do rio, né? Que está lá em Apocalipse 22, versículo 1 e 2, né? Que é a visão, né? Daquilo que Deus tem dado, e propositalmente eu coloquei Yahvé. A palavra Yahvé, né, significa Deus, né? E que não poderia ser pronunciado na época, né? E pronunciasse uma palavra similar, que é Adonai, né? E propositalmente eu coloquei Yahvé, né? Que aí é AV, né? Mas você falando Yahvé já fica mais gostoso, né? Então é de Deus mesmo, e que continue, né? E estamos aí já há 16 anos aí, né? Glória a Deus. Né? Glória a Deus, e, né? É isso aí, né? Amém. Né? Mais do que isso, né? O Gugu é o que vai sempre com a gente. Nós vamos estar indo segunda-feira, aproveitando segunda-feira, nós estamos indo para o presídio. Mais uma pessoa novo na nossa lista. Glória. Né? E esteja orando para que a gente chegamos apresentarmos, né? Levarmos a palavra de Deus para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? E a Hikari? Bem, meu nome é Hanani Hikari Kaminosono. Aqui no Japão sou Hikari Kaminosono, lá no Brasil é mais adicionado o Hanani também. Tenho 18 anos, daqui a 2 semanas eu vou fazer 19 anos. Olha. E sou cristã desde o berço. Olha. Como é que fala, né? Desde o berço. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de ir a uma creche escola desde 3 anos até, deixa eu ver, 11 anos, eu acho, até 11 anos, numa escola cristã que foi fundada pelo pastor Masao Tanaka. E depois disso eu fui para a escola normal, escola pública aqui no Japão. Sim. E é isso. E é isso. Depois eu quero conversar um pouco a respeito disso. Sim. Sobre essa questão dessa mudança, né? Da escola. Sim. Mas depois a gente conversa. Antes de tudo, nós escolhemos um tema para estar que está relacionado com aquilo que nós vamos estar falando hoje. Para quem não sabe, hoje o tema é pais e filhos cristãos, e o versículo que eu escolhi hoje está em Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Muita gente conhece, é um texto bem conhecido. Eu vou estar lendo para os irmãos. Versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria começar pedindo para todo mundo que nos acompanha, que está assistindo, para curtir a nossa página, curtir essa live, compartilhar, comentar. Quanto mais a interação tem de vocês, o YouTube entende que, o Google entende que, Facebook entende que essa página é uma página legal e ele abre para mais pessoas poderem assistir. Então, se você está podendo curtir, compartilhar, comentar, comente aí. Se quiser fazer alguma pergunta relacionada, deixe aí. Na medida do possível, vamos estar tentando responder a sua pergunta. Eu queria começar perguntando, pode ser qualquer um dos dois, como que é servir a Deus em família? Sabe por quê, pastor, que eu pergunto isso? Porque eu cresci no mundo. Com 15 anos eu me desviei, eu e meu irmão. Só que hoje, graças a Deus, tá eu, meu irmão é presbítero, eu sou diácono, minha irmã é totalmente entregue aos caminhos do Senhor, ao serviço à igreja, minha mãe também. Então, hoje eu tenho uma alegria de ver a minha família dentro da igreja, eu tenho uma satisfação, uma felicidade, e só que eu não pude pegar
essa época, essa idade que a Hanani tem, igual o Scary tem com 18 anos, 19 anos, eu estava no mundo. Então, eu queria perguntar como que é servir a Deus, ou ver os filhos, ou a Scary como filha, ver o seu pai na igreja servindo ao Senhor. Primeiramente, gente, né, boa noite a todos aí, né, que eu não cumprimentei ainda, né, e que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um. Né, servir a Deus, né, na verdade, assim, né, a minha família sempre foi católico, né, a minha mãe, e o padre vinha em casa, e eu sempre fugi, na verdade, né, sempre fugi através de esporte, beisebol, futebol, né, eu sempre, né, e eu fui disputar o Campeonato Brasileiro de Beisebol em São Paulo, no Bom Retiro, e foi onde eu conheci, eu falei assim, eu quero sair da cidade. E quando eu saí da cidade, eu fui para a escola técnica, onde eu conheci Jesus. Né, conheci Jesus e, né, quando era jovem, né, com 15 anos, eu aceitei Jesus, na verdade. Né, 15 anos, 15, 16 anos. Eu fui para São Paulo, né, na escola técnica, nós tínhamos estudo bíblico, e lá foi onde que eu conheci. E, né, dentro dessa escola, tinha muitos livros, gente. Foi onde que eu, né, li muito livro evangélico, segmento principalmente de família. Né? E meu pastor sempre falava, e ele era vice-diretor da Faculdade da Família, né? E ele era o tradutor de todos os livros americanos. Então, né, ele falava, Fábio, lê bastante esses livros, são muito bons para uma construção de família. Como que E é, pastor? Ele é de faculdade da família? da faculdade, meu primeiro pastor, Ah, Haroldo Silva, nome dele. Né? Deus já o levou ele. Ele era tradutor da editora Betânia, em Minas Gerais, né? Então, todos os livros da editora que vinha, uhum, eu li muito livro, né? Aquele Foge, Nick Cruz, A Cruz do Punhal, né? O David Wilson, né? Eu li muito livro na época. Então, né? Tinha uma biblioteca lá na escola e eu sempre uhum, li bastante. E uhum, isso me ajudou. E quando eu aceitei, né? Eu passei um tempo, né, afastado, foi quando eu encontrei com a tua mãe, né, e eu uhum, falei, não, eu não quero ser crente, qualquer crente, quero ser um crente verdadeiro, eu quero tomar uma decisão, né, e vou construir família. E aí, né, os milagres veio acontecendo. Primeiro a esposa uhum, para vir, né? Primeiro o milagre tinha que acontecer, depois para vir essa bênção, né? Esse foi um processo e desde criança foi que nós colocamos na escola evangélica, né? Como uhum. já na nossa escola, na igreja japonesa, tinha uma escola com segmento dizendo que não queriam que aprendesse as coisas, né, da igreja, da escola japonesa, que fala sobre, né, o Shinkaru em português A lei como que é mesmo? evolução, Evolução. né, dos negócio de macaco. Evolucionista. Isso. Então, né, Evolucionismo. e aí nós colocamos a Ricari desde pequeno, né, mas na verdade não foi com 3 anos, foi menos, né, porque, né, ela é, como é que é? Mais atrasada, como é que no Nihon fala? O Sou Maré, né? O Sou Sim, Maré é mais tardio, né? E aí nós sim. colocamos antes de 3 anos, na verdade, né? No ano que ela ia fazer 3. E aí o pessoal ficaram com muita preocupação se ia falar, conseguir falar japonês, que era a primeira vez, porque em casa só falava português, né? E ela foi lá, o que mais se deu bem, né? Então, Ah, né, entrosou com todo mundo e foi uma benção. Amém? amém. Então é isso. Vai, cara. E você, Kari? Eu acho uma coisa assim. Eu tenho orgulho, né, de ver os meus Olha, pais, família de Deus, glória. principalmente eu como filha de pastor crescendo num ambiente assim, que ambiente que Deus é real e nós como os filhos, filhas, nós vemos o nosso pai. Para a gente é um espelho para nós, né? Uhum, Como que fala? Exemplo para nós, né? Para qualquer uhum, criança, eu acho assim, os pais.
E realmente o meu pai e a minha mãe são um exemplo para mim até hoje, ainda vão ser por muitas coisas. E eu acho um exemplo assim de estar caminhando nos caminhos de Deus como meu pai caminha hoje em dia, né? Mas, ó, porque quando eu era mais novo, algumas pessoas falavam assim para minha mãe, né? Que para ela nos criar mais no mundo, porque se nós fôssemos criados dentro da igreja, nós íamos sofrer futuramente nessa comunidade, nesse mundo que a gente vive, né? Você sentiu, Scari, alguma dificuldade nessa área por ser criada nos caminhos do Senhor? Você sofreu algum, sei lá, pode ser um bullying ou falta de informação? E o pastor Fábio, o senhor sentiu, pastor, em algum tempo da idade da Hikari, que o senhor podia ter ensinado algo a mais a ela do que aquilo que está escrito na palavra de Deus? Passou assim por algum momento na sua cabeça que o senhor faltou algo assim a ensinar ela além da palavra de Deus? Né? Na verdade, assim, a minha filha, na verdade, assim, né, eu sempre né, andei junto com ela, na verdade, né, de ela estar nessas loucuras, essas coisas tudo, desde pequeno, né, os pastores já iam para o monte, oravam, louvavam, e isso foi um processo. Né, um processo, a Bíblia diz que para nós ensinarmos a criança no caminho que deve andar, né, não forçando, mas ela né, gostava de andar comigo, a gente ia no monte, né, teve lá, ali naquele monte do Chinincoém, nós andamos todinho aquele tem uma caminhada que é de tempo para tempo, né, e tem uma estrada no meio da floresta aí, né, e aí nós andamos o dia todo, e ela desde criança sempre gostava, queria ir comigo, e né, teve tempo que eu tive que carregar ela na costa, né? Aí nós andamos e conseguimos, né, andar e orando, pisando tinha um local muito grande ali em cima que né, onde consagrava aquele templo, não tem aquele templo pequeno que coloca nas casas, na frente, na casa, aquele tipo de templinho feito de madeira, tudo consagrado lá. Nós chegamos jogando óleo, eu e ela, e né, assim, então ela sempre né, ela respondeu, na verdade, desde criança, e sempre amou o Senhor. E ela aceitou Jesus. Com quantos anos você aceitou? Ela aceitou chorando. Eu sei que ela teve um dia que ela aceitou chorando Jesus. A gente nunca forçamos, né? Porque nossa filha tal. Não, de maneira nenhuma. Foi naturalmente, gradativamente, né? E ela respondeu, né? Todas as expectativas, chamado de Deus, né? Mas assim, uma coisa que eu sempre falo, né, para os pais que estão ouvindo aí, pessoas, né, a Ricari, né, eu sempre ensinei assim, né, quando ela faz coisa errada, eu sempre corrigi, né? Eu já cheguei a bater nela também, né? Mas assim, isso, né, tem que os pais têm que né, consertar, na verdade, né? Dar a vara, né? E eu sempre fiz. Mas a segunda coisa que é mais importante não é só bater, não é só conversar. Conversar também não vai resolver. Mas você tem que dar a vara e depois, né, né, porque japonês tem um ensinamento assim. Quando ficar grande, vai aprender, vai saber o que kunatará, zetai wakaru. E isso se torna muito tarde, gente. Porque às vezes você bate na criança e fala, quando tu crescer, tu vai entender. Mas uma coisa muito importante que eu fiz com ela né, é que depois de bater, 30 minutos passava que eu ia conversar, deixava ela chorando. Ia conversar com ela, perguntava por que né, ela tinha feito coisa errada, falava biblicamente, e aí chegava, abraçava e orava por ela. Então,
Não é só bater aquele, o depois que é importante. Né? E se você deixa, né, passar isso, a criança entra pelo caminho errado. E aí é caminho sem volta. Né? E sempre tentei explicar e ela, né, respondeu sempre. E por final, talvez até era, né, forçada ela falar para dizer que me ama, me abraçar. Né? depois de apanhar, né? Obrigado. A gente tem que ensinar isso, porque muitas vezes a gente deixa sem essa comunicação e, às vezes, ela não querendo, mas ela aprendeu a falar isso. Porque aí o inimigo não entra. Em vez de você falar o contrário, não, chega, né? Às vezes você tem que ensinar para ela a falar. Às vezes, no começo, né, é por obrigação ou forçado, mas isso se torna uma disciplina e isso ela vai, né, a pessoa vai ver que a correção é amor. Tá entendendo? Então, muitas vezes na nossa mente normal, carnal, nós não entendemos isso. Entende? Né? Para que eu vou ficar falando? Eu estou com raiva, né? É igual a mesma coisa, a fé. Né? Se você tem fé, tu vai falar coisa ao contrário, né, do que a fé fala. Isso é hipocrisia, na verdade. Então, mas o mundo diz que isso é hipocrisia. Não é. Isso é fé, na verdade. É amor. Tá entendendo? Então, as crianças devem, né, os pais devem ensinar desde criança. A criança falar isso, né? Depois que você corrige, você bateu, aí diz assim, ensinar a criança. Eu achava uma coisa muito linda. Pai, muito obrigado por o senhor me bater, me ensinar, não deixar eu entrar pelo caminho errado. Eu te amo. Obrigado. Pô, qual é o pai que não, né, às vezes não quer corrigir, mas é necessário. Tá entendendo? Esse é o verdadeiro amor, na verdade. Sendo que, né, se você faz o contrário, as pessoas vão para o caminho errado. Entende? E aí é caminho sem volta. E às vezes é só você tem que pagar, né, joelho, igual como a sua mãe fez aí. Né? Com vocês dois aí. Só Jesus. Mas eu sempre fui um filho bom, pastor. Você foi a cruz dela. Foi o preço que ela pagou. Mas né? E vocês, Kari? Alguma coisa assim que você... teve algum ensinamento que você não aprendeu dentro da igreja ou algo que te faltou quando você fez essa mudança dessa escola que você congregava, você frequentava uma escola cristã, né? Então, acredito que tinha algum regimento nessa escola que era voltado para o lado cristão. E aquilo que seus pais te ensinavam. Quando você foi para essa escola que já não era mais cristã, você sentiu falta, apesar de você ser pequena, né, ainda, mas você sentiu falta de alguma coisa, talvez, que te faltou para você poder conviver no meio desse povo? Ou tudo aquilo que você aprendeu foi suficiente para você poder conviver nesse mundo secular? Então, para falar a verdade, eu não vou dizer que eu não senti nenhum problema assim quando eu comecei a ir numa escola, digamos, secular, né? Sim. Que realmente tive alguns tempos que, pela minha companhia, pelos meus amigos que eu escolhi estar com algumas pessoas, não foi aquela amiga ou amigo que incentivava você a ir para a igreja, que incentivava a fazer as coisas certas, era o contrário, né? Mas eu creio que, para mim, assim, naquele momento eu posso ter sentido aquela coisa assim, de falta de alguma coisa que os meus pais poderiam ter me ensinado, alguma coisa assim. Mas também, pensando agora, eu não acho que é por causa de falta de alguma coisa, é porque eu acho que, tipo assim, as coisas que você tem, que você crê, se você crê em alguma coisa e não combate com aquela coisa que as outras pessoas acham, então tudo bem por mim, né? Porque não é todas as coisas que você acha que vai ser certo para uma outra pessoa ou vice-versa. E eu não preciso estar como que fala? Agradar as outras pessoas totalmente da maneira que eu preciso ser, ou daquela maneira que
a pessoa quer que eu seja. Eu não preciso me mudar por uma coisa que a pessoa quer ser. O que só preciso me mudar é só se for para Deus. E, tipo assim, a minha base sempre foi a igreja, foi sempre a palavra de Deus. Então, tipo assim, desde quando eu era pequeno, foi criado base à Bíblia. Então, esse foi criando meu caráter baseado na Bíblia. E isso já era, assim, um central em mim, né? Isso não podia ir para o mundo secular ou para os outros negócios, me abalar. Mas só que sempre essa parte aqui, mesmo eu estando indo para uma outra direção que não seja de Deus, eu sempre me voltava, assim. Né? Isso não é uma coisa certa para mim. Eu preciso estar no lugar certo, onde quer Deus esteja, né? Isso sempre me levou de volta aos caminhos de Deus. Então, eu não acho que foi alguma coisa assim que falta de alguma informação. Sim, claramente que eu senti algumas vezes meio abalada, mas isso não me fez eu me mudar para esse lado. Eu creio que foi uma tentação para eu ser mais firme, ficar mais firme em Deus. Sabe por quê, Kari? Não sei se você sabe, né? Mas tem muitos pais, não vou dizer muitos, não, que vai ser hipocrisia da minha parte, mas tem pessoas que acham que se criar o filho dentro da igreja, só na igreja, ele vai ficar bitolado e ele vai sofrer quando ele ter essa convivência com o mundo, quando ele for trabalhar, quando ele for estudar, sabe? Quando ele for ter amizade. Sim, sim. E tem pessoas que pensam, e no meu caso, minha mãe não tinha contato nenhum com esse mundo. Minha mãe, ela sempre viveu dentro da casa do Senhor. Ela teve dia, tem dia que ela deixava eu e meu irmão em casa e ia fazer a obra do Senhor. E tinha pessoas que falavam para ela que isso seria prejudicial para mim e para o meu irmão. No princípio, 15 anos, eu e meu irmão saímos da igreja. Aparentemente, no princípio, sim, pareceu que foi prejudicial, porque eu tive vontade de conhecer o mundo. Meu irmão teve vontade de conhecer o mundo. Mas, com 26 anos de idade, quando eu volto para os caminhos do Senhor, eu olho para trás e eu vejo quanto tempo eu perdi. Eu hoje. Então, eu acredito que aquilo que minha mãe me ensinou, aquilo que eu aprendi dos caminhos do Senhor, quando eu olhei para o mundo e comparei, eu cheguei numa certa idade que eu tive que decidir se eu ia servir esse mundo ou se eu ia servir o Senhor. Dentro de mim já existia algo, que é a palavra de Deus, que eu media as coisas, que era a minha base para me poder enxergar as coisas. Foi quando eu decidi que eu falei, não, eu quero servir ao Senhor. Eu não quero fazer parte desse mundo, eu não quero viver esse mundo. Só que tem pessoas que acham que a gente vai sofrer no mundo. Mas só porque viveu bitolado na igreja, mas eu acredito que eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que tem muito a ver com a forma que os pais ensinam aos filhos, porque se você chegar para um muçulmano, cara, o muçulmano não abre uma exceção na lei deles, na religião deles. E o cristianismo quer abrir. Ah, não, isso pode, isso não pode, isso não tem nada a ver. Eu acredito que isso atrapalha muito. Pastor Fábio, se o senhor pudesse dizer, se eu perguntasse para o senhor, se eu pudesse responder, qual é o segredo para criar o filho nos caminhos do Senhor e futuramente ele não se desvie? Como que o senhor diria isso? Como seria esse segredo? A base, o segredo, lógico, é a Bíblia. Mas assim, né? Eu vejo assim, você tem que tratar, lógico, com amor. Isso é uma realidade, né? Eu sempre tratei essa menina com muito amor. Até hoje ainda abraço, beijo ela. Olha! Né? Mas mesmo assim, ela me rejeitando, né? Mas
é a maneira dela, né? E eu sei, né? E lógico, é com muito amor, né? Ela, quando eu tenho que brigar, brigo com ela, né? Quando ela tem que apanhar, ela apanha, né? Eu sempre falo, né? Até os 20 anos ela vai ter que, né? E Já tem até os mais 20, um ano, hein, cara? até até 20 anos eu tenho minha responsabilidade aqui no Japão, né? Então, né, a partir daí, né, lógico, ela tem que seguir. Eu tenho, né, depois que ela foi para a igreja, né, para escola secular, né, como fosse pegar ovelha e jogar no meio de lobos, tá? É um treinamento, né? Isso a Bíblia, né, quando a Bíblia fala que é a ovelha colocada no meio de lobos. Então, né, para poder se virar. E quem tem a base, né, que é a palavra de Deus, né, o que eu sempre coloquei, né, para a vida dela, e mesmo ela chorando, né, quantas vezes eu vi ela chorando e, né, triste aqui em casa por causa que ela queria ir na igreja, na escola da igreja evangélica, com base evangélica, e ela chorava. E eu chegava, abraçava e conversava com ela, né? E, né, falando que Deus, né, está em todos os lugares. Nessas horas a gente tem que saber orientar a criança, tem que estar atento. Os pais têm que estar atentos, né? Eu sempre falo que o maior problema que hoje, eu falo para ela também, né? Eu fui dar celular para ela depois de, né, 18 anos, né? Já agora 15, 16 anos, né? Já, né? Mas ela tinha que pedir autorização, né? Quando ela começou a mexer, né? Porque aí quando dá muita liberdade, né, as pessoas começam a achar que já é dono do seu nariz, dono do mundo. Uhum. E você tem que, né, administrar isso. Se você não saber administrar isso, você perde os seus filhos. Mas como, pastor? Uma criança de 12 anos, 11 anos, começa a chorar pedindo um celular. Eu acho que tem que ter muita firmeza para o Então, pai dizer não, né, pastor? tem que falar não, tem que saber. Porque hoje, né, as pessoas, né, em vez de formar, está informando as crianças. Né? Você vê que a mamadeira é o iPhone hoje, né? Né? Já você vê, já no carrinho do que já tem o iPad, a criança já começa a mexer no dedo. Então, é uma coisa, né? Por causa de toda a liberdade que foi dada ali. Né? E nós sabemos que a informação hoje é bom, né? Tem lado bom e tem lado ruim. Né? E quando você dá toda a liberdade, porque, né, a Ricari, ela foi, né, eu comprei muito DVD evangélico. Ela assistia direto, desde criança. Né? Eu comprei os DVD, né, das histórias tudo bíblica, né? Diante do trono. Diante do trono, né? Tudo, né, para ela ficar, né, envolvido com isso desde criança, né? Fazer ouvir, fazer essas coisas. Então eu acho que deve fazer assim, né? E a libertação, né, de toda criança ou até de gente adulto, né, tá em contato com as coisas bíblicas, as coisas de Deus. Então esse é o segredo. E o segredo depois você tem que corrigir, tem que corrigir. Não tem essa. Tá entendendo? Por exemplo, né? Às vezes a mãe dela queria defender ela, não deixava. Então, né? Esse é o problema das mães. Passa a mão. Tá entendendo? Eu que vou depois. Né? Porque tem assim, tem pai que corrige e a mãe vai lá e passa a mão logo em seguida. Não. Quem Aí corrige, o pai vira vilão, né? porque senão a criança fica muito esperto, na verdade. Aí procura. Aí bateu, vai chorar, vai pegar consolo com quem pode dar consolo logo em seguida. Tá entendendo? A correção não serve. Tá entendendo? Né? A correção tem que ser aquela pessoa que deu, depois, 30 minutos, vai lá e conversa, e depois faz aquilo que eu falei. Aí sim, né, consolida o coração da criança. Você chama mais para perto. Ela vai saber quem é o leão, quem é o que, né, falar a verdade assim, né, quem é o líder, tá entendendo? Sim. Mostrar para ela, porque muitas vezes eu falo para ela, tá entendendo? Como é que é o processo, e esse processo é muito importante. E a Karen um dia me falou, hein? Eu vou falar com meu pai, hein? Ele que é o líder, ele que é o pastor, como que é também outra coisa? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ela já eu achei isso muito incrível.
ouvir de uma criança, não vou dizer assim criança, mas de uma jovem, né, entender esse princípio da liderança, né? Mas, pastor, tem uma moça, Rebeca Ribeiro, ela perguntou, não, nesse aqui, ó, ela perguntou assim: vocês fazem culto no lar? Outra pergunta: oro junto, lê a Bíblia junto e etc. Eu queria pedir a Kari para responder se você viveu essas coisas. Eu já sei a resposta, mas você pode responder essa pergunta para a Rebeca? Como Sim. foi a sua infância junto com seu pai? Para falar a verdade, é que na verdade eu não estou bem lembrado, mas é que eu lembro que tinha um tempo que a gente fazia, a gente chamava de célula, né? No caso, é no culto no lar. A gente chamava algumas pessoas em casa aqui também, as minhas amigas, e às vezes, e para poder falar sobre a Bíblia, ensinarem. E como no meu caso, assim, como que os meus pais, os dois, a minha mãe e o meu pai, eles trabalhavam, eles não tinham assim muito tempo para estar me ficar direto assim para me ensinar mais sobre a Bíblia, né? Mas sempre, como meu pai falou ainda agora, ele sempre comprava DVDs, CDs, sempre me fazia assistir os vídeos assim, no YouTube que relacionam a Bíblia. Não sei se você conhece, não sei que tem aquele o Midinho, o Pequeno Missionário Midinho, tem os vídeos Como que deles é? lá. Como que é o nome do negócio? O Pequeno Pequeno Missionário? Missionário Midinho. 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 Você conhece, Bia? Não. Ou os Não, conheço. aqueles DVDzinhos de infantil para Diante do Trono, da Mel, eu não me lembro bem. Mas sempre eles me colocavam assim, me davam uns livrinhos assim também das histórias bíblicas. Sempre me fazia ter contato com essas coisas, né? Então, tipo assim, apesar de eles não terem muito tempo para tá assim, me instruindo bem passo a passo, mas é que eles sempre me faziam um esforço para estar me ensinando de uma outra forma também, né? E também porque não tinha outro tempo além do trabalho, porque sempre tinha os cultos de segunda a segunda, para falar a verdade, né? Os cultos, as orações diretos, então também tinha isso, né? Aí, então, foi isso. Então, é, esse negócio de culto no lar, então, vocês sempre. Ou seja, você estava sempre ali envolvido com as coisas de Deus, né? Sim, sim, sim. E Né? também o que me ajudou bastante, assim, é que, no meu caso, né? Porque como que eu estava numa escola evangélica, lá tinha um estudo sobre a Bíblia, tinha um horário que a gente pegava, eu acho que era só 15 minutos, mas só que a gente tinha um tempo para fazer o devocional da Bíblia. Antes de começar todas as aulas, a gente fazia um culto, louvava, e também isso me ajudou bastante também. Mas, Karen, vou falar uma coisa para você. Eu acho que você deve ser promessa de Deus, porque tu é crente demais, menina. Olha, teve pessoas que falam que quando a pessoa ela cresce dentro de um lar cristão, ela se torna cristão porque ela cresceu aprendendo a respeito do cristianismo e não viu o mundo afora, não viu outras opções além do cristianismo. Você se arrepende de ter crescido no lar cristão e de não ter aprendido as coisas do mundo para poder comparar? Ou você dá graças a Deus que você não aprendeu nada lá de fora e você cresceu no caminho certo até o fim? Claramente que eu agradeço a Deus, né? Que sempre o Deus ter me instruído nesse caminho dele. Mas eu acho assim que eu não fiz uma comparação assim com as outras religiões, por causa que eu já tinha certeza absoluta que esse caminho era o certo, né? Até então, porque no começo, quando eu fui na escola secular, né? Justamente um mês ou 2 meses depois que eu entrei na escola,
teve um... Como que falei? Um soco? Um passeio, né? Passeio com todo ano, né? Do meu ano. Escolar, passeio escolar. Escolar, né? Que era para ir nos templos, né? Fazer tipo um turismo por aqui na região, nessa região. Só que nisso incluía os templos, né? Os de Indiá, Alterar, tudo quanto é coisa desses negócios, né? Aí, então, tipo, eu falava, né, eu já tinha falado para minha professora na época que, tipo assim, eu poderia ir junto com as pessoas, mas eu não entraria naquele templo, naquele local que era considerado... Peraí, Kari, teve uma pergunta aqui, que foi, acho que foi a Bia que fez, minha cunhada fez, e você já está aproveitando e respondendo ele. Quando os amigos chamam para programas que não eram cristãos, que não são cristãos, como os pais aconselham? Como foi no seu caso, Kari? Continua, pode continuar, que você estava no caminho, por isso que eu acabei lendo. O que seu pai fez quando chamaram para ir para o templo? Na verdade, assim, né? Dentro de mim já tinha uma resposta claramente que eu não entraria naquele lugar. Mas só que também já tinha essa resposta por causa que os meus pais sempre me ensinavam que, tipo assim, como que fala? Que não era bom entrar nesses locais também, mas só que tinha uma outra coisa que eles me falavam, né? Que, tipo assim, você até pode ir até naquele local, mas é que você não seja influenciado, que você seja influenciadora para as outras pessoas, né? É o que eu tento fazer o máximo possível, né? Eu posso, tipo assim, por exemplo, os meus amigos que vêm aqui perto de casa, que eles ficam fumando, bebendo, conversando. Até eu posso ir conversar lá com os meus amigos, mas só que eu nunca vou fumar nem beber, né? O que eu faço é começar a falar com essas pessoas sobre a Bíblia, conto seria bom para essas pessoas. É o que eu acho, assim, né? Então, o pai sempre tem me ensinado assim. Tu acha que tu era uma amiga bem chata, porque Eu era. quando eu tô com meus amigos e eles estão, eu falo para eles, cara, vamos para a igreja, vamos agradecer a Deus, isso, aquilo, todo mundo sai de perto. Tipo assim, por exemplo, até eu não precisava falar, mas só que é o que o meu pai diz, né? É que as pessoas vão te ver pelo que você é. Você tem que ser uma pessoa que as pessoas vê você e que as pessoas vê você, a Bíblia em você, Jesus em você. Então, tipo assim, até às vezes eu não precisava falar para as pessoas pela a minha atitude. As pessoas já compreendia, por exemplo, quando era para ir a algum outro evento que tinha alguma relação com os negócios de templos, com os outros deuses, e eles já me falavam, tudo bem para você? Já me perguntavam sempre, né? E com essa atitude, assim, que eu já tinha firmeza, que eu não poderia, então eles já sabiam, já compreendiam, né? Na verdade, sim, né? Quando teve essas coisas, quando ela foi para a escola secular, eu já cheguei e falei com o diretor, né, e com a professora também, falando que nós éramos evangélicos e ela estava indo lá e que, né, lógico, ela tinha que assistir às aulas, tudo, mas que não, né, iria professar e fazer essas coisas aí. E eu, né, eles até queriam falar, mas isso é da cultura, tal, não sei o que. Eu falei, não. Eu disse, mas a lei, a lei japonesa, no artigo 20 da Constituição japonesa, diz que tem. O senhor também era um pai bem chato, né? Até cita a Constituição. Aí, do artigo 20 da Constituição japonesa, que dá a liberdade religiosa. Então, nem o Ministério da Educação pode proibir, porque a lei é maior do que o Ministério da Educação. Falei. E aí eles, não, nós compreendemos tudo, tá? Né? E como vai fazer no caso dela? Eu falo, olha, no caso dela, eu vou conversar com ela, se ela quiser ir, mas ela não vai entrar, participar dos templos, né? Ela falou, pai, eu não queria ir. Ela sempre falava, né? Eu não queria ir porque vai acontecer isso, mas né, o pessoal da turma, tudo tal. Né? Eu posso até ir lá para ser testemunha, né? E eu, como ela estava dizendo aí, o que eu sempre falei assim, se nós lemos a Bíblia e nós somos obedientes à palavra de Deus,
Porque não adianta você falar que tem fé e você não obedece, gente. Tá entendendo? Mas, Não obedece a pastor, palavra deixa, de Deus. deixa eu perguntar um negócio para o senhor, pastor. Se ela não for nesses locais onde a escola, os amigos vão, ela não ficaria excluída dos Não. amigos? Sabe por quê, pastor? O que acontece hoje em dia na escola brasileira é Cosme e Damião, festa junina, sabe? Tem essas coisas, apresentação da escola, negócio de cultura da escola, isso tudo envolve costume de pagãos. Isso não influi. Aí a criança, vendo todo mundo fazendo e ela não fazendo, isso não cria um sentimento ruim na criança, como se todo mundo se divertindo e ela sendo excluída, ela não podendo se divertir. Isso não pode trazer um problema para a criança e os pais também que permitem esses filhos fazer, eles participarem. Eles estão certos, eles estão errados, ou como eles deveriam conversar com os filhos, porque, assim, vendo a Ascari desde criança, ela veio aprendendo. Então, parece que ela já compreendeu isso e ela já tinha alguma decisão tomada a respeito disso. Mas nem todos os pais pegaram o filho ou cresceram dentro do evangelho. Vamos supor que um pai aceitou Jesus agora e o filho dele vai ter que participar de uma festa junina ou algo do tipo. Como o pai teria que, ou a mãe teria que agir impedindo essa criança? Como que seria esse processo? Porque eu acho sinceramente muito difícil, porque eu queria ir para esse templo que ela falou. Todo mundo indo, eu não, eu queria ir, se fosse no meu caso, né? Quando eu era criança, eu sentiria essa vontade. Como o senhor acha que os pais devam orientar os filhos, como eles devem proceder nessa questão? Cada caso é um caso. Né? No caso da Ricari, né, ela foi impactada por Jesus, né? Jesus impactou na vida dela e ela, né, aceitou Jesus chorando. Foi quando ela era criança. Então, ela já teve uma experiência, né? No caso dela, eu estou falando no caso dela, que ela teve, né, essa felicidade de, né, lógico, nasceu no berço e conheceu Jesus e teve um impacto, né, que ela queria aceitar Jesus. Então, isso ajudou muito. E aí, o processo, nós fomos o quê? Não adianta só aceitar Jesus se você não alimenta. Né? Lógico, né? Gostaríamos de fazer culto no lar, fazer essas coisas, mas nós fazíamos célula era todo dia nos lares, diferente, mas ela tinha que dormir cedo. Então, o que nós fazíamos? Ela ficava em casa e, né, nós deixávamos o midinho, né, o DVD. Eu comprei muita coleção, investi muito nisso. E tanto é que deixei para as crianças da igreja, tudo que foi usado, né, a gente compramos, o material nós deixamos na igreja. Até que nós demos com um pessoal aí, né, até hoje não voltou mais, mas demos de... Né, o pessoal ficaram com tudo, né, abençoado. Então, mas, lógico, isso foi de muita bênção. Então, né, o processo, né, quando tem um princípio, é fácil. Né? Por isso que a Bíblia diz para ensinar a criança quando é pequena. Agora, por exemplo, cada caso é um caso. Os pais, né, aceitou Jesus agora. As crianças, né, foi, né, todo tempo coisa criado né, para negócio de paganismo. Né? O que eu ensinei para a Ricari é o seguinte: a palavra de Deus entrou na vida dela, ela vai ser uma testemunha. Ela vai ser simples, não precisa... Não, agora eu sou crente e tal. Não. Não, ela sabia fazer com simplicidade. Entende? Porque tem gente que, às vezes, parece que entra um rei na barriga. Tá entendendo? E aí, não, tem que ser assim, lógico, vai ser, né, vai ser perseguido. E o que eu sempre falei, as pessoas, quando te olhar, né, olhar a Bíblia. Tá entendendo? Saber amar, mesmo que as pessoas tratando mal, saber, né, tratar as pessoas. Porque se a pessoa te trata mal, se você aceita aquilo lá, te fere, porque você não tem princípio ainda. Entende? Quando você tem um princípio, o teu princípio ela vai prevalecer. Você tem a base. Então, o que vai acontecer? Ela vai perdoar e vai o quê? Amar. Vai continuar conversando. Tá entendendo? Não vai receber como Porque o problema é que quando nós aceitamos o bullying,
né? É o inverso, a passar a amar, passar a perdoar. Quantas vezes eu orei com ela, né? Que às vezes acontecia, ela chorava, porque às vezes, né, situações, por exemplo, aconselhamento, minha amiga está assim, assim. Eu falo, minha filha, faz assim, trate bem, né? E ela fazia e conquistava. Então, quantas vezes, né, é o inverso do que o humano fala. A Bíblia, você viver pela fé, obedecer a palavra de Deus, é o inverso do que nós pensamos. Entende? E aí isso foi colocado. Por isso que eu falo, o princípio é importante. O princípio quebrado vem a destruição. Então, Mas, pastor, como que... então, se os pais eles não devem forçar, isso. não devem, porque a Sara, a minha irmã Sara, ela sempre gostou dessas coisas. Ela sempre gostou, apesar dela ser uma menina usada, ela sempre gostou. Ela falava, negócio de escola tem que ir. Ela participava da festa junina na escola. Minha mãe, ela nunca impediu. Minha mãe nunca impediu. Minha mãe falava com ela, Sara, porque a Sara foi criada desde criança nos caminhos do Senhor, né? Então, minha mãe sempre ensinou a Sara, mas ela nunca impediu, né? Nunca impediu a Sara. O senhor acha que foi uma decisão certa da parte da minha mãe? Ou o senhor acha que os pais devam proibir os filhos, ensinar e proibir os filhos? O Mas problema tem aquele assim, tem a ditadura. A ditadura é muito ruim, né? Você perde o livre-arbítrio. E você tem que saber lidar com o livre-arbítrio e ensinar esse livre-arbítrio para a criança saber escolher de uma maneira correta. Eu sempre falo, tem um livre-arbítrio humano, que todo ser humano, eu tenho livre-arbítrio. Isso aí é carnal. Tem um livre-arbítrio no Espírito de Deus, no princípio. Se você anda, você tem toda a liberdade, e você tem o livre-arbítrio no Espírito Santo de Deus, o que tu vai cumprir, vai andar na fé. Entende? Vai obedecer a palavra de Deus. Mas então, uma criança vai compreender isso, pastor? Porque eu não sei se a criança tem poder de decisão para escolher o que é bom para ela ou não. Por isso que eu falo assim, os pais têm que estar juntos. Sempre, né? Colocando, engendrando o princípio. Agora, quando você fala não, eu aprendi isso. Quando você fala não, aí que a criança fala, eu vou fazer. Entende? Né? Eu sempre falava assim, olha, isso não é bom. O meu não é bom, quando eu digo não é bom, é não para ela. Ela entende. Porque às vezes você fala não, aí a pessoa, agora que eu vou fazer. Não é bom, conversa, e caminho, Parece é mais o fácil. Cleverson. Parece meu irmão Cleverson. Pois é. Cadê ele? Está aí Ele deu uma saída aqui rapidinho. Pastor, deixa eu só... a irmã Solange, uma amiga nossa, ela deixou um comentário aqui. Tempo com os filhos é precioso. A estrutura familiar é importante para o desenvolvimento dos filhos. Infelizmente, com tempos difíceis, essa estrutura é corrompida pelo mal. Somente a misericórdia, pelo poder do Espírito Santo, para nos convencer de todo pecado. A instrução, tendo a Bíblia como base, ajuda os pais em como orientar seus filhos. O senhor concorda, pastor? Sim, tem que, né, saber orientar. E uma das coisas muito importantes, né, eu estava aqui colocando, né, eu aprendi isso quando eu estava na escola. Né? Por exemplo, quem entra nas drogas, fala, eu quero ser liberto, mas ele sempre se torna reincidente, não é verdade? A não ser se ele tiver, primeiro, ele tem que ter uma decisão, falar, eu quero e quero sair desse caminho, e aí seguir e segurar firme em Deus. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem. Mas tem a segunda opção, que é a melhor coisa, e isso é para criança também serve. Batismo no Espírito Santo. Tá? Batismo no Espírito Santo, se clamar, né? A Ricardo, ela teve, por isso que eu fiz, ela aceitou Jesus, mas ela já teve um impacto do Espírito Santo de Deus. Então essa faz a grande diferença, gente. A criança, né? Lógico que o Espírito Santo de Deus, quando é batizada a criança, né? Quando ela tem um impacto de Deus, ela vai seguir os caminhos do Senhor, né? Desde criança. E aí o que? Nós temos que, quando é batizado no Espírito Santo de Deus, tem outro lado da moeda que eu sempre falo, né?
que o inimigo, na igreja, o povo da igreja começa a exaltar. Porque está sendo usado, porque isso, porque canta, não sei o quê, tal. E entra pelo princípio de Lúcifer. Quer ser, né? Aí quer ser, tá por cima. Passa até por cima do líder, passa por cima de tudo. Se você não ensinar isso, por isso que eu estou falando, é um processo. Você tem que entender essas coisas. Se não entender, gente, né, vai entrar pelo caminho. E aí o inimigo pega lá na frente, filho de pastor, pega filho de muitos, de diácono, de irmãos. É assim. Esse é, né, nós temos que estar sempre atentos nesse princípio. E aí é o que eu estou falando, a última geração, o pessoal não estão formando, formar caráter é junto, como eu estou junto com ela, vou para o monte, né, formar caráter, sim. O discipulado é formar caráter. E, né, no carro eu falo de tudo com ela. O que está errado, né? Tem um ditado, pastor, eu não sei, só sei que é daquela região da Arábia, que diz que o ensino ele não é de frente, mas de costa. Ou seja, o ensinador fazendo e o ensinado vendo e aprendendo. Porque, né, como eu falo para ela, vamos para um monte, né, né, ela gosta. Ela vai porque ela gosta, não porque eu forço. Às vezes ela mesmo fala, pai, hoje é monte, né? Então, isso alegra a gente, porque né, pegou na meada. Se pegou na meada, você fica tranquilo. Né? Ela faz as coisas dela, né? Lógico, a mãe dela é mais lógico, mais apegado com ela, tudo. Mas quando né, ela resolveu fazer as coisas, né? Ou quando ela perguntou, o que você acha, pai? Ela vem e pergunta, tá entendendo? Então, isso ajuda também. As crianças têm que ter esse elo de comunicação. Tá entendendo? Às vezes, quando ela faz coisa errada, às vezes, quando eu não sei, ela quer tomar uma decisão, como já aconteceu. Né? Eu falei, olha, esse princípio não está certo. Eu falei assim, olha, a chuva vem de cima para baixo. O chuveiro de baixo para cima é só bidê. Né? Então, tem que ter entender esse processo. Não entender, meu filho, né? Traz desonra. Pastor, eu quero fazer 2 perguntas. E minha cunhada ela quer fazer uma pergunta e nós já estamos se aproximando do horário. Então, eu acho que vai ser a última pergunta que a gente vai fazer. Existem pais que são cristãos que os filhos não estão na casa do Senhor. Isso tem a ver com o pai, com o ensinamento dos pais, ou independente se o ensinamento dos pais é bom, isso foi decisão dos filhos. E mais uma pergunta junto, embutida. Quando os pais são pastores ou eles são envolvidos com a obra, às vezes deixar os filhos ouvir esses problemas, isso não prejudica os filhos na sua caminhada? Deixa eu explicar. Primeiro, né, como você sabe que a gente vai visitar no presídio, teve um jovem, né, ele contando da vida dele. Né, pai deles são pastores. E de tanto viver no perrengue, né, e o filho falou assim, eu não quero mais esse sofrimento. Correto? E eu vi meu pai sofrendo, eu vi né, as ovelhas, né, espetando, fazendo tudo quanto é coisa, né, nos meus pais, e ele resolveu ir para o outro lado, ir para o lado satanista. O filho? O filho. Para concorrer com o pai. Eu falei assim, eu vou mostrar para o meu pai que eu vou fazer ele vir para cá. Eu vou fazer ele vir para cá. E ele foi e ganhou muito dinheiro, tudo isso. E aí ele acabou, foi preso. E eu tive a oportunidade de visitar. Né? Não sei se a Ricari foi, porque a Ricari eu já levei também ela no presídio para estar ouvindo, né? Quando ela era mais pequena, né? Mais jovem. Né? E ela ouviu. E todo mundo falou, feliz de você que tem seu pai. Eu ouvia isso. De todas as pessoas que... Né? Antigamente eu tinha 12 a 18 pessoas na lista, né? Para aquele. Então todos eles falavam, parabéns, menino.
se segue, obedece mesmo seu pai e tal. Mas aí, segundo, né, como falando assim, se é culpa dos pais, né, na época desse sofrimento, né, os pais têm que também ter pedir sabedoria para Deus, né? Porque muitas vezes, por causa desses perrengues, né, não soube lidar e os filhos aconteceu. E eu aqui em casa nunca, né, escondi. Às vezes a Ricardo vem e pergunta o que está acontecendo, pai. Eu sempre participei, nunca deixei, e sempre explicando para ela, né, dos problemas que acontecem e como que deve ser resolvido e de que maneira. Então, isso para ela, né, é normal hoje, ela entende, ela não aceita como, né, coisa ruim, tá entendendo? Mas sim ela vê o trabalhar de Deus, como que Deus trabalha. E isso para ela né, um aprendizado, é um discipulado na vida dela, tá entendendo? Então eu nunca, né, eu falo de tudo para ela, não escondo, né, eu falo né, como é que é os pensamentos de brasileiro, como é que a gíria, como é que então, né, daquilo que eu sei, eu passo das experiências, eu não escondo nada, tá entendendo? A gente tenta fazer isso para que isso na verdade o futuro dela. Quando eu falo as coisas para ela, já pensando, né, porque se eu não falar para ela, né, às vezes empaca, né, e fica empacado, criança empacada, é ruim, né, e a gente às vezes tem que, né, projetar, né, lançar flecha, lógico, tem uma direção, né, e essa direção, né, que a gente sempre tenta fazer, né, não informar, mas formar, tá entendendo? Informar, né, hoje a geração de hoje informa as crianças. E isso tem trazido um grande prejuízo, né? A informação pode ser depois da formação do caráter. Então, quando é criança, tem que aproveitar, né? Aproveitar o máximo, né, o que puder, né? Isso é muito importante. Amém. Ricari, antes de terminar, um conselho para os pais. Sim. O que você acha que os pais algo que você achava que seria legal se os pais fizessem com os filhos? Um conselho de filho para pai. Por minha parte, o que eu posso dizer, instruir seus filhos no caminho do Senhor, como a gente sempre tem falado, né? Mas também uma outra coisa que eu quero deixar mencionada aqui é que é bom tomar cuidado com religiosidade, que muitas crianças, assim, não vou dizer todos, mas muitas pessoas, muitas crianças que são criadas nesse ambiente, assim, desde berço cristãos, evangélicos, pode ter essa religiosidade, se não ter o verdadeiro encontro, o verdadeiro impacto de Deus, com Deus. E a religiosidade é muito perigosa, né? Porque tive uma época também realmente que eu mesma estava religiosa, estava cheia de religiosidade. E Deus teve que me tratar disso, de religiosidade. Isso foi tratar, Deus me curou disso. Quando eu tive o verdadeiro encontro com Deus, quando o Espírito Santo teve encontro comigo, eu tive o encontro com o Espírito Santo e ele me mudou. E é o que meu pai sempre diz também, né? Que é buscar o Espírito Santo, o caminho, o livre-arbítrio em Deus. Que isso, se você viver no livre-arbítrio do Espírito Santo, você nunca vai sentir preso nas coisas, como a gente tem mencionado antes, de viver no mundo secular, de querer fazer umas outras coisas. Não, se você vive no livre-arbítrio de Deus, se você está nesse caminho, você não vai sentir nenhuma coisa te sufocando, porque você está vivendo naquela coisa e isso é realmente bom para você. É o que eu posso dizer para todos que estão aqui. Busque a Deus, busque o Espírito Santo. Ou seja, ensinando, mas não obrigando, né? Sim. E, Pastor Fábio,
Eu tinha duas perguntas aqui que eu queria perguntar para o senhor. Pergunta. Queria que o senhor respondesse, assim, já estamos com o tempo, já passamos, estouramos o tempo, mas eu queria perguntar para o senhor, fugiu da minha mente, pastor. Nossa, era algo que eu estava aqui agora. Importante? Era importante, pelo menos para mim era importante. Foi minha mãe que, não foi que alguém perguntou, eu não sei quem perguntou. Duas perguntas, talvez acho que não era para perguntar, pastor. Tá, Pastor, enquanto você tenta lembrar isso, deixa eu ler aqui um capítulo, um versículo. Amém. Amém. Quem estiver aí com a Bíblia, quero que abra lá em Jó 42:5. Jó 42, Você já deve ter escutado esse versículo aqui, né? É o que aconteceu verdadeiramente comigo. E com muitas pessoas eu acredito que vão acontecer, já aconteceu e acontecerá. Jó 42:5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. É o que eu falei ainda agora sobre a religiosidade, né? Até então eu sabia sobre Deus, sobre os ensinamentos de Deus, mas só que quando eu tive o verdadeiro impacto com Deus, foi o momento que, a partir daquele momento que eu entendi verdadeiramente, eu acreditei do meu coração e eu vi com os meus olhos o que Deus tem para mim e o que o Senhor, Ele é. Amém? Então, fechando aí, não por força, mas não por força, não é por força ou violência, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, né? O poder do Espírito Santo de Deus, gente, ele sabe trabalhar da melhor maneira, porque cada caso é um caso, e o Espírito Santo de Deus, ele sabe nos direcionar, né? Isso é mais importante, eu acho, que a busca do Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus só vai andar em cima da palavra, gente. Não tem outra. O Espírito Santo de Deus é obediente à palavra. Não adianta você querer falar coisa que não está na palavra de Deus. Não adianta profetizar sem estar na palavra de Deus. Se você está na palavra de Deus, meu filho, se obedecer, o Espírito Santo de Deus está em cima. Tem para ninguém, né? Não tem para o diabo, não tem para ninguém. Né? Amém. Pastor, eu não lembro da pergunta, não. Mas quando a gente se encontrar, eu pergunto para o senhor de novo. Aí, Deixa eu agradecer a todos, muito obrigado a todos que ouviram essa live. Eu espero que vocês sejam edificados. Espero que vocês tenham aprendido um pouco, né, a respeito de como criar os filhos. Às vezes nós temos insegurança se nós estamos criando os nossos filhos de uma forma certa ou errada. Eu espero que essa live, né, um pouco da experiência do pastor Fábio, da Ricari, possa ter ensinado você um pouco, ou direcionado você, ou feito que te dê uma convicção no seu coração, de alguma forma tenha impactado a você. Quando você tiver alguma dúvida a respeito do ensinamento ou de qualquer coisa, pergunte para quem deu certo, para quem já passou por essa sua situação e foi vitorioso. Peça conselho para as pessoas idôneas na fé. Não dê ouvido para qualquer pessoa. Assim, vamos dizer, tem alguém muito próximo da minha mãe que ela falava assim que eu e meu irmão vamos crescer bitolado, isso, aquilo, porque minha mãe só criava a gente nos caminhos do Senhor. E hoje essas pessoas vê nós, tanto nós como os filhos dessas pessoas cresceram. Hoje elas dizem que elas deveria ter criado os filhos dela também no caminho do Senhor. Então, isso a melhor decisão é você ter criado os filhos no caminho do Senhor. E minha mãe acertou nisso. Eu sou grato a Deus. Estou muito grato a Deus. Eu agradeço a Deus também pela minha família toda ser cristã em Cristo Jesus, ser salvo em Cristo Jesus. E nunca vai ser errado você criar o seu filho no caminho do Senhor. Talvez, aparentemente, no momento, assim como foi comigo, na vida do meu irmão, você pode achar
que está dando errado, mas o futuro ou o fim, ele vai ser de honra, vai ser de glória, vai ser de satisfação. Quando você cria os seus filhos no caminho do Senhor, pode ter certeza, eu não sou pai ainda, mas eu tiro pela minha vida, eu tinha tudo para dar errado, eu tinha tudo para ir para o mundo, mas aquilo que meus pais me ensinaram, quando eu cheguei numa certa maturidade da minha vida, que eu pude conseguir colocar na balança e decidir o que eu quero para a minha vida, eu entendi que o que eu quero para a minha vida é os caminhos do Senhor, e hoje eu sou muito grato à minha mãe. No meu aniversário, eu sempre agradeço a ela, e eu agradeço ela por ela ter trago o cristianismo para dentro da minha casa. Então, se você se sente que você está fazendo algo de errado, ensinando seu filho no caminho do Senhor, ou aparentemente não está surgindo um efeito de você ensinar o caminho certo a ele, a palavra de Deus a ele, possa ter certeza que no final de tudo, vai dar certo, seu filho vai escolher o caminho certo, e a palavra e a semente plantada no coração dele vai gerar fruto. Espero que seja de bênção, e eu queria pedir o pastor Fábio para dar as últimas considerações, e depois a Ricari as últimas considerações. Quando o Gugu estava falando aí, lembrando de um versículo, diz: ensina a criança no caminho que deve andar, ainda que se desviar, ainda mais tarde iria voltar. No caso foi no de vocês, No caso de vocês, Deus fez algo tremendo. Mas por quê? Porque foi colocado, às vezes, lógico, a obrigação, quando você obriga muito, quando você vê os perrengues, quando vê isso, a criança sente vontade de ver o outro lado, ver as pessoas que estão aqui. Mas, mesmo assim, ouviu a palavra, a base, o princípio, igual como aquele jovem. Aquele jovem que foi para o espiritismo, falou, estava no baixo espiritismo, estava já fazendo aquele. E aí, quando eu falei de Jesus, ele falou: rapaz, você é diferente, falando para mim. E aí eu falei assim: olha, me perdoa por ser pastor. Quando eu falei isso, ele começou a chorar. Porque muitas vezes, os pais, às vezes, é pastor, e aí fere as crianças, fere o que ele. E aí ele começou a chorar. Eu falei assim: olha, escreve uma carta e peça perdão para o teu pai. E aí o pai dele veio visitar ele. E ele ficou muito grato e falou: olha, eu vou voltar para os caminhos do Senhor, largar tudo aquilo que eu fiz de errado. Porque eu quis competir com meu pai. Eu sei que competir com meu pai era competir com Deus. Eu perdi. E Jesus me... Então, é isso aí. Amém? Amém. Cari, Amém. Suas últimas considerações. Na Bíblia também diz que felizes são aqueles que são perseguidos por minha causa, diz o Senhor, Em outras palavras mais fáceis, é o que eu como interpreto, eu acho assim, que felizes são aqueles que sofrem por causa de mim, voltando um pouco ao assunto anterior, tinha uma amiga que ela também era cristã, que desde de nascença ela era cristã, que ela ia na mesma escola que minha, não da igreja, mas quando eu estava no da secular, Só que ela sempre foi na igreja, foi nos negócios, só que a diferença é que ela sempre participava nos eventos das escolas, com essas coisas, e ela teve sempre contato com isso, E eu me afastava o máximo possível disso. O que eu posso dizer é que para os pais, se os filhos têm livre-arbítrio, como Deus nos dá livre-arbítrio para cada um de nós, mas Deus diz: escolha o bem. Você pode instruir as crianças no caminho certo, mas quem vai decidir são as crianças. Mas, como no meu caso, eu tive esse livre-arbítrio, eu escolhi o bem, tentei escolher o bem. E essa outra minha amiga, ela já escolheu um outro caminho. E eu acho assim que os pais, eu acho que não teve assim muito ensinamento, teve o mesmo ensinamento que eu tive com os meus pais, com
qual é a sua relação à Bíblia. Então, se as crianças estão sofrendo por uma coisa que, por exemplo, se a escola está te oferecendo uma outra coisa do mundo e ela escolher isso pode resultar num final que não seja de Deus. Mas se a criança escolher um caminho certo de se afastar do mal, querer afastar do mal e viver a Bíblia, é o milagre que pode acontecer também. Então, instrua que tem os seus filhos no caminho do Senhor. Bem? Amém. Muito obrigado, gente. Nosso tempo é curto. Tem muita coisa que podemos abranger a respeito de pais e filhos. Eu acho que tem muito assunto para se falar, mas por hoje vai ser só. Vamos estar encerrando nossa live. Se você quiser conversar com o pastor Fábio Caminosono, entre na rede social dele. Pastor, está conseguindo ainda? Tem vaga lá para aceitar como amigo? Eu estou fazendo limpeza, os que estão só de, como é que fala? Só enchendo a linguiça, como disse. Bisbilhotando? Só bibliotando aqueles que tá, né, perfil sem como é que fake aí, sem foto, sem nada. Eu estou cortando tudo e só vive lotado. Eu vou tirando, tem mais 5.000 esperando ainda. Jesus. Pastor, para quem quiser conversar com o senhor, entrar em contato com o senhor, visitar a sua igreja, no caso, a minha igreja é aqui em Fukuroi, então se você acha longe, e você mora na região de Hamamatsu, se você quiser visitar a igreja do pastor Fábio Caminosono, qual é o endereço lá, pastor? Qual é o endereço? Hamamatsu-shi, Hamakitaku, Toyoyasu. 176. Fala devagar. Hamamatsu-shi, Hamakitaku, Toyoyasu. Peraí, o restante ainda não sei. Como que escreve no Google para chegar até aí? Se escrever Igreja Árvore da Vida, chega? Eu acho que não. Tem Life River Church. Hã? Life. Liba. Liba Church. Liver, né? Liver. Né? Church. Liver Church. Né? Life River Church, Hamakita. Hamakita. Amém. Toyoyasu 157-17. Toyoyasu, Hamakitaku, Toyoyasu, 1-5-7. 157-17. 157-17. Amém. Pastor aí Fábio, o telefone para a nave, para chegar lá, 053 588 3070. Aí a nave leva direto lá. 3070. Então, se a pessoa colocar esse número no navigation ou no Google do celular, não é, pastor? Acho que no Google do celular também. Se colocar esse número, ele vai. Ele vai. Se vai, esse número é só domingo, né? Nós temos só às 6h30 até 8h30, né? Das 6h30. Terceiro andar. Qual é o número para contato, pastor? 080 080 424 5164. Espera aí. 4 224 24 5164. 5164. 080. PR Fábio Caminosono. Pessoal, eu vou deixar aqui no comentário. Se você quiser falar com o pastor Fábio, visitar a igreja dele, está aqui no comentário o número dele. Vai lá no Facebook, ele está lá no Facebook, Fábio Caminosono. Está aqui o número de contato dele, está aqui, falamos o endereço da igreja, tem um número aqui no comentário, que você colocando no nave, você vai encontrar, você vai estar indo até a igreja local dele. Amém? Desde já eu agradeço a todos. Por favor, curta, compartilha, comente, mande para algum amigo seu.
Quanto mais pessoas receber esse vídeo, ter acesso a esse vídeo, mais vidas, mais famílias vão ser edificadas. Então, faça a sua parte. Isso é uma forma de evangelizar também. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Semana que vem temos mais. Vamos estar falando sobre administração, sobre o dinheiro na Bíblia ou na vida do crente. É algo muito importante. Eu li alguns livros de finanças e tem pessoas que não são cristãos, mas elas dizem que futuramente até os pastores vão ter que começar a ensinar a respeito de dinheiro, de como você administrar, porque isso vai ser um problema do século. E realmente isso está sendo um problema. Hoje, como nunca, o dinheiro está tendo mais poder do que nunca. Então, acho que tanto para produzir, criar, como para destruir, desgraçar a vida de alguém. Então, a semana que vem, toda quinta-feira, às 21 horas, estaremos aqui de novo com a nossa live entre irmãos. Obrigado a todos, obrigado, pastor Fábio, fico muito honrado pela sua presença. Ricari também, quero fazer uma live um dia, Ricari, só com você, um dia de você contar um pouco dos seus testemunhos. Eu fico admirado, então acredito que as pessoas que vão estar ouvindo também vão ficar admirados e vão gostar muito, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor, bom descanso, boa noite, bom dia para todos. Boa noite. Boa noite. Um beijo no coração, vos amo. Amém.